Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Projeto Provérbios e eu quero falar uma coisa muito importante. Eu acabei de sair de um aulão onde a gente passou 1h46 eu dando uma aula sobre construção de base, onde é um título que não chama tanta atenção, não é à toa que começou com 30 pessoas e acabou com 8, mas as pessoas elas querem tudo muito rápido, né? Elas não querem construir base antes de construir riqueza. O pessoal não quer construir caráter antes de construir dinheiro e sucesso. Então, assim, mas enfim, a gente manda mensagem se as pessoas quiserem ouvir ou não, isso é uma decisão delas. E hoje a gente está aqui para a parte. É a parte 5? É a parte 5. Parte 5 de como ficar rico lendo provérbios. Então sejam muito bem-vindos, já se inscreve no canal. Nessa live a gente ganhou 10 inscritos, fiquei muito feliz. Então tô aqui já na adrenalina e não poderia deixar de fazer esse vídeo. Esse vídeo vai ser, tô gravando agora 4 horas e 5, e vai ser liberado agora às 7 horas da noite. Então, vai ser uma honra ter você aqui comigo nos próximos 10 minutos. E eu quero falar sobre algo que você precisa colocar muito, deixar de forma muito fixada dentro da sua mente e do seu coração, que é o seguinte: em Provérbios 11:25 diz que a alma generosa prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio vai receber. O que eu quero falar hoje nessa aula é sobre generosidade. E generosidade tem a ver com quanto você está disposto a dar aquilo que automaticamente te custa. Uma vez eu estava orando e eu falei assim, cara, o que é generosidade? Porque generosidade na igreja é dízimo, é oferta. E aí eu fiquei, poxa, será que é só isso? E nessa oração eu recebi o discernimento que foi: generosidade é tudo aquilo que te custa. É muito mais fácil você dar 10 reais para o mendigo, para ele parar de te incomodar, que é o que as pessoas falam, né? Ou você dar 1 hora do seu tempo. O que é mais? O que você faria? Antigamente, eu daria os 10 reais, porque minha hora vale muito mais que 10 reais. Mas eu entendi que generosidade é aquilo que custa. É muito fácil. Ah, 10 reais, vai comer o que você quiser. Mas em 1 hora? Talvez aquela pessoa não quer o dinheiro, talvez ela queria só 1 hora da tua atenção. Talvez não 1 hora, meia hora, 10 minutos, um abraço, por mais suja que ela esteja. Generosidade é aquilo que nos custa. O que vão pensar de mim me vendo falando com mendigo? Vocês estão entendendo? Generosidade sempre vai ser o que custa. E eu anotei uma coisa que é... Eu fiz uma pergunta no caso, né? Por que algumas pessoas prosperam e outras vivem travadas? E aqui tem a ver com o princípio da generosidade. Ou você pode estar bloqueando a sua própria prosperidade porque você não é uma pessoa generosa. Ah, Wilson, mas eu sou uma pessoa generosa, eu ajudo todo mundo, eu dou dinheiro, eu faço isso. Para quem é cristão, na Bíblia diz o seguinte: dê o seu dízimo. Se você não der o seu dízimo com alegria, deixa aqui, Deus não vai receber. Então não adianta você levar o teu dízimo sem você estar alegre fazendo aquilo, porque Deus não vai receber. Se você não dá com alegria, Deus não recebe, você perdeu o dinheiro. É tipo isso. Então, generosidade tem a ver com aquilo que de fato nos custa e que nós precisamos entender como ele funciona. Então, muita gente bloqueia a prosperidade porque acha que generosidade é simplesmente dar o dízimo e dar uma oferta. Se você dá o dízimo e uma oferta todo mês ou todo dia, a questão da oferta, e você dá só por obrigação, desculpa, isso não é cumprimento de princípio. Cumprimento de princípio é quando você dá aquilo acreditando que aquilo vai sim funcionar. Vocês estão entendendo? Então, assim, existe gente que ganha pouco e vive em abundância. Existe gente que ganha muito e vive em escassez. O problema nem é sempre aquilo que entra. Não é. Mas, muitas vezes, é o que nunca sai. Muita gente está louca, é louca por guardar dinheiro, deixar dinheiro guardado, não sei o quê, porque está esperando sempre alguma coisa que vai acontecer. O problema não é o que entra. O problema é o que não sai. Seja dinheiro, seja tempo. Talvez você ser generoso com a sua família é você dar um tempo para sua família. Talvez ser generoso com seus pais é você dar um tempo, dar um abraço, dar uma palavra. Talvez a gente corre tanto atrás daquilo que a traça, que as pessoas podem roubar, que a traça pode destruir, e a gente esquece aquilo que é de fato precioso, aquilo que de fato é importante.
Generosidade nos ensina a amar, generosidade nos ensina a prosperar de verdade, generosidade nos ensina a viver momentos bons, generosidade faz com que a gente tenha momentos que vão ficar marcados e que no momento ruim da nossa vida a gente pode buscar aquilo que dá esperança lá na nossa mente e continuar focado, porque aquela lembrança, porque aquele dia com meu pai eu fui generoso, eu dei o tempo que ele precisava, eu ouvi, eu abracei, aquilo trouxe esperança e faz com que hoje, por mais mal que eu esteja, me dê força para viver mais um dia, para prosperar mais um dia. Você consegue entender? Eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você controla o dinheiro ou ele controla você? Quando a gente fala em relação a dinheiro, nós precisamos entender que toda vez que eu tenho medo de que o dinheiro saia, toda vez que eu tenho medo de gastar com as pessoas que eu amo o dinheiro, é porque ele me controla. Uma vez um amigo meu falou: Wilson, eu só durmo bem quando eu tenho dinheiro na conta. Parabéns, você é escravo do dinheiro. Nós precisamos tratar o dinheiro como escravo e não tratar ele como um Deus. Existe o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Nós precisamos, não tem como sair de uma fonte água doce e salgada. Nós precisamos entender qual é o nosso Deus. Será que o dinheiro está sendo um Deus para mim ou não? Tem muita gente que foi tão pobre e hoje é tão rica que tem medo de voltar para a pobreza. Mas esse medo de voltar para a pobreza automaticamente vai deixá-la pobre. Porque ela não está cumprindo o princípio da generosidade. O dinheiro só para na mão de quem é generoso. A alma generosa prosperará, porque ela dá alívio aos outros. Mas aqui o alívio não é só com dinheiro. É com tempo, é com palavra, é com amor, é com oração, é com afeto. Pessoal, entendam, quando nós falamos de dízimo e oferta, nós estamos falando de um princípio. Quando nós falamos de generosidade é outra. Dízimo e oferta, dízimo é para ajudar a igreja, é para manter a casa de Deus. Oferta é sobre aquilo que você está disposto, de fato, a entregar para que Deus veja o quanto Deus não é o seu dinheiro. E generosidade é totalmente diferente, gente. A igreja, os pastores não ensinam isso porque eles roubam, a grande parte rouba, e rouba muito, e você precisa entender isso. Você precisa abrir os olhos, você precisa ter discernimento para entender que existem pastores que não têm condições e que se tivessem teriam uma boa administração, mas e que o dinheiro não chega até eles, porque nós estamos olhando para os palcos. Nós estamos olhando para as estruturas das igrejas mais bem selecionadas, as que mais vão pessoas famosas, as que mais têm uma boa estrutura, uma boa cadeira, uma boa iluminação, uma boa banda, um bom show, uma boa fumaça, uma boa iluminação, um bom perfume. Aí a igreja da esquina, que não tem condição nenhuma e que nós poderíamos colocar o nosso dinheiro lá para ajudar a manter aquela casa de Deus, onde é pregado o evangelho de fato, onde é falado sobre as verdades, a gente não faz. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa entender que generosidade não começa no bolso. Generosidade começa no tempo, na atenção, no conhecimento, nas palavras, no recurso, que foi o que eu falei até agora. Quem vive fechando a mão normalmente está fechando algo muito maior, o coração. Provérbios diz: cuide do seu coração, pois ele provém todas as fontes de vida. Entenda isso. Isso é muito importante. Por favor. Por favor. Generosidade não tem a ver só com dinheiro. Não feche o seu coração para ajudar pessoas que precisam, porque se vier aquela pessoa que mais precisa da tua ajuda, te pedir ajuda, você precisa ajudar, porque isso é ser generoso. É ser generoso por mais que a pessoa que está te pedindo ajuda te machucou, te fez mal. Esse é o comportamento de pessoas que andam por princípio, porque isso fala sobre você. Você é muito maior da situação que aconteceu, você é muito maior daquele momento em que aquela pessoa te fez passar, você é muito maior que tudo isso. Porque dentro de você habita um Deus. Eu estou falando agora como cristão. Porque dentro de você habita uma pessoa que anda por princípios. Você é muito maior do que qualquer coisa que te fizeram um dia para te prejudicar. Eu anotei que eu vou te mostrar como que a falta de generosidade aparece no nosso dia a dia. Aqui a gente pode ser egoísta sem perceber. Então, olha só. Nunca compartilha conhecimento. Sempre ajuda esperando algo em troca. Fica incomodado vendo os outros crescerem. Só pensa o que eu ganho com isso. Nunca tem tempo para ninguém.
compra tudo para si, mas nunca abençoa alguém, não consegue celebrar conquistas alheias. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você usa pessoas para construir coisas ou usa coisas para servir pessoas? Anota e fica pensando sobre isso. Eu quero te dizer que eu coloquei uma analogia da água parada, que é o seguinte. A água parada cria sujeira. Água em movimento gera vida. Toda pessoa generosa, ela não fica parada. Ela se movimenta, ela faz as coisas fluírem, ela não fica parada. Então, tudo que para completamente, que é essa analogia da água, começa a morrer. Conhecimento parado, talento parado, recursos parados, oportunidades paradas. O lugar mais rico da Terra é o cemitério. Lá teve tudo isso parado, onde pessoas não executaram e não colocaram isso para funcionar. Não sei por quê. Talvez por medo, pelo que os outros iam pensar. Eu anotei que há pessoas tentando segurar tanto que acabam perdendo justamente aquilo que estavam tentando proteger. Lembra que eu falei que aquela pessoa que tem tanto medo de algo vai acabar acontecendo aquilo que ela tem medo? A pessoa que é muito rica vai voltar a ser pobre porque ela tem medo daquilo. E automaticamente ela tentou proteger tanto dinheiro que ela acabou perdendo. Ela vai acabar perdendo com coisas que ela nem imagina, porque isso vem de forma sutil. Isso vai vir de forma sutil para ela. E Provérbios 11, 24 diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios. Um provérbio está escrito há mais de 3.000 anos, está falando isso. Então vamos lá, vamos separar. A parte emocional, medo constante de perder alguém. Espiritual, coração preso aos recursos. Relacionamentos, isolamento, interesse acima da conexão. Financeira, mentalidade de escassez. E agora, um confronto aqui para você. Quem vive com medo de perder, às vezes perde a capacidade de viver. E, para a gente terminar o nosso vídeo, a raiz da generosidade está aqui. Pessoas generosas entendem uma diferença. Está aqui, ó. Elas enxergam recursos como ferramenta, não como identidade. Dinheiro, ele é recurso, ele é ferramenta para você prosperar. Se tirassem tudo de você hoje, o que sobraria? Eu fiz uma pergunta hoje na live que a gente fez. Se você morrer hoje, quantas pessoas vão falar de você e por quanto tempo vão falar de você? Construa legado, seja generoso, porque só quem é generoso constrói legado. E agora, eu vou te dar um desafio prático aqui para você, tá? 7 atos de generosidade para essa semana. Pague o café para alguém, compartilhe conhecimento útil, envie uma mensagem encorajando alguém, doe algo que você não usa, ajude alguém sem contar para ninguém, escute alguém sem olhar o celular, isso é importante, e ore por alguém. Generosidade não diminui o que você tem, ele revela quem você é. Fechou, gente? E, para fechar, Provérbios 19, 17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. Você nunca será lembrado apenas pelo que você acumulou na terra, mas sim pela história, pelo legado que você sempre deixou e por tudo aquilo que você fez pelas pessoas, que é o que eu sempre luto e o que eu vou lutar pro resto da minha vida até as pessoas lembrarem, as pessoas verem que Deus usou tanto a minha vida de tal forma que as pessoas vão falar, igual um Charles Spurgeon, um Billy Graham, então isso é muito importante, tá bom? Conheça o Projeto Provérbios, faça parte desse movimento, e se inscreve no canal, deixa um joinha e comenta o que você achou. Tamo junto, generosidade é a base para que você prospere de fato e fique rico lendo Provérbios. Provérbios fala muito sobre generosidade, então comece a prestar atenção nisso. Valeu!